Pronto, começando a gravação agora, hoje dia 19 de agosto, são 18 horas e 53 minutos. Essa disciplina é Educação à Distância com as turmas F e G, certo? Essa aula está sendo gravada para fins acadêmicos, os alunos já foram informados, os que não quiserem ficar com suas câmeras ligadas não tem problema, podem participar da aula, no decorrer da aula, com a questão do áudio aberto, tá bom? Semana passada, gente, foi bem corrida, porque eu tive uma reunião, né, logo no começo, comecei a aula bem atrasada, acho que eram as 7h20, se eu não me engano já, e aí foi bem curtinha também, então eu vou retomar, por isso que eu não indiquei um texto para essa semana, porque na verdade a gente nem conseguiu vencer aquele primeiro lá, tá bom? Então eu vou retomar aqueles slides, vou comentar rapidinho os que a gente já tinha visto e a gente começa novamente na sequência. A qualquer momento, fiquem à vontade para fazer comentários, né? E, enfim, para a gente poder participar e dialogar. Pronto, está partilhando a tela. Esta aqui. Ok. Por isso que o slide ainda está com a tela que você está vendo aí, da semana passada, né, da aula do dia 12, porque hoje realmente é um complemento da aula anterior. Então, o texto, né, fala um pouco sobre o processo histórico da educação à distância, suas implicações, desafios e possibilidades. E o primeiro tópico era a educação no Brasil e no mundo. E aí eu fui falando, resgatando, né, o texto, que começou lá em Boston e tal, e teve essa primeira universidade aí na Inglaterra, que acabou transformando um modelo de educação à distância, e resgatar sobre esse slide, sobre essa universidade, né, de que como eles começaram, né, porque eles apostaram naqueles momentos onde o aluno estava, digamos assim, mais livres, né, entre os períodos de férias, de recesso das universidades presenciais. Essa universidade aí, que foi a Universidade Aberta, né, ele apostou em cursos intensivos nesses períodos de recesso. Então, assim, a estratégia, que foi uma estratégia muito sábia, a meu ver, foi primeiro mostrar a capacidade, mostrar a qualidade do serviço no momento de ócio, digamos assim, dos estudantes. E aí só fez se desenvolver ao longo dos anos, né? A gente tinha falado também que no Brasil o desenvolvimento da educação à distância, ele tem seu início lá no século XX, em decorrência do processo de industrialização. E aí eu comentei com vocês, né, fazendo uma contextualização desse momento de industrialização no Brasil, a partir dos anos 30, que a gente está na chamada Era Vargas, que ficou governando o Brasil, Getúlio Vargas, no caso, que ficou governando o Brasil por 15 anos. Ele entra com a Revolução de 30, de governo provisório, e fica até o final da Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45, tá bom? Então, beleza. Esse aqui a gente tinha parado justamente nesse slide aqui na aula anterior. Então, assim, as experiências vão se ampliando, né? Como hoje tudo é uma questão de processo, e eu me lembro que as disciplinas, elas são muito próximas, de certa forma, que tem a disciplina de novas tecnologias, que a turma F já passou, e o pessoal da turma G está pagando essa disciplina. Então, antes do começo do desenvolvimento dos projetos, que a gente vai começar a semana que vem, a gente também faz um pouco desse resgate histórico com o pessoal, né? E aí, conversando com eles ontem sobre isso, a gente falando sobre a revolução tecnológica que foi nessa época, e das novas tecnologias, do uso das novas tecnologias, e aí a grande revolução era justamente... Peraí, está chegando alguém aqui, rapidinho. Era justamente o rádio, que foi um veículo de comunicação de massa, ainda hoje né? E o começo da televisão na década dos anos 50. É interessante a gente falar sobre essa questão de meios de comunicação, do rádio em si, porque se você fizer uma pesquisa, ou mesmo lembrar de anos atrás, de, sei lá, 10, 15 anos atrás, existia uma crença que não se confirmou,
que o rádio tendia a desaparecer. Porque aí, assim, com a questão da internet, dos smartphones, das telas, né, e tudo, da interação, muitas pessoas apostaram que o rádio ia diminuir a sua área de atuação, digamos assim, de abrangência, perdendo espaço cada vez mais para o uso da internet. E, ao longo do tempo, não foi isso que aconteceu, né? As rádios continuam ainda com um alcance muito grande na população dos mais variados faixas da sociedade, né? Classe A, B, C, enfim, o rádio ainda alcança possui uma grande audiência. Continua sendo, sim, um veículo de comunicação de massa. Enfim, nos anos 60 vão surgir as primeiras televisões educativas. E aí, em 78, é criado o Telecurso Segundo Grau, a parceria da Fundação Parancheta com a Fundação Roberto Marinho, né, que é da Rede Globo, que uns gostam, outros odeiam, enfim, isso não vem ao caso, mas até teve, sim, uma contribuição, digamos assim, né? Eu me lembro que conheci uma pessoa, assim, da minha adolescência e tal, perto dos meus 18 anos, eu me lembro que eu conheci um colega, assim, né? Meus pais e tal. E ele disse, rapaz, eu consegui fazer aquela prova que tem de quem está desnivelado e tal. Você faz o provão na Secretaria de Educação. E ele disse, eu passei pelo telecurso. Ele disse, eu acordava todo dia, um sono danado no final de semana, e assistia lá. Então, teve, sim, um impacto, e muitas pessoas se beneficiaram daquilo ali. Em 84, a gente tem esse projeto IP, com o objetivo de aperfeiçoar professores. Aí você veja, e é importante a gente entender isso, esse resgate, essa ampliação, né? Num primeiro momento, você tem a utilização dessas novas tecnologias, dessa educação, novas tecnologias não, você tem a expansão dessa educação à distância voltada para o lado do ensino. E já não, né? Com o passar do tempo, você também tem a utilização da educação à distância para a capacitação, para a melhoria da formação dos professores do magistério de primeiro e segundo grau. E, em 95, cria-se a Secretaria de Educação à Distância no MEC, que implanta em 2000 um projeto vinculado à TV Escola. E o Canal Futura, que surge na década de 90. Vamos lá. Vamos voltar para cá para eu ver o rostinho de vocês. Gente, quando a gente fala aí dessa parte, dessa Secretaria de Educação à Distância, que foi criada, eu vou passar aqui uma atividade para vocês, certo? Vai ser uma atividade, a princípio, de pesquisa, tá? Para vocês, e a gente vai pontuar isso. No final, eu vou, talvez não hoje, porque quando terminar essa aula, já tenho outra. Então, não dê tempo de eu fazer hoje. Se eu tiver tempo, eu ainda faço hoje. Mas, enfim, eu queria que a gente... eu quero que vocês... eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre a Secretaria de Educação à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que está aqui no nosso quintal, tá bom? Então, você vai fazer um levantamento sobre vamos assim, a história da Secretaria de Educação à Distância do Rio Grande do Norte, que é a CEDIS, SEDIS, CEDIS, tá bom? E facilmente você vai encontrar no Google, você faz uma pesquisa por CEDIS e ele funciona ali na praça, aquela praça que fica às margens perto do Departamento de Artes. Pelo menos funcionava ali, eu acredito que ainda esteja lá, quando a gente passa na BR-101, né, do lado direito ali por trás, ao lado do Via Direta, você tem aquela praça, e ali você tem a Secretaria de Educação à Distância. Então, assim, eu estou falando agora, vou partilhar daqui a pouco de novo, que o MEC cria essa Secretaria à Distância para fazer esse trabalho. E aí a gente, às vezes, não sabe, porque essa crítica, né, esse preconceito que existe em relação à educação à distância, que eu já comentei isso com vocês aqui,
de qualidade, de não gostar e tal. Nesse momento, muita gente desacreditando, mas aí, para todas as pessoas, todas as pessoas que fazem esse tipo de crítica, eu sempre me remeto, né, à Secretaria da Universidade Federal. Por quê? Porque nós sabemos que existe um descrédito também em relação, por exemplo, às instituições particulares de nível superior, né? Só presta se for a Universidade Federal. Se não for o FRN, o curso... A gente não sabe disso? A gente sabe que, infelizmente, existe esse entendimento de uma maneira geral. E, no entanto, né, já comentei também com vocês, a Universidade Federal ficou parada, enquanto essas universidades particulares, de certa forma, menosprezadas, não tão bem acreditadas pela população de maneira geral, foi que desde março se mostraram, não parou, rebolou, vira para um lado, vira para o outro, se adequa e toca os seus cursos. E a melhor universidade e tal, né, que a princípio seria, deveria, por exemplo, ou esperaria-se que saísse na frente nessa questão, ficou parado. E aí a gente pensa assim, poxa, aí eu não sei se vocês prestaram atenção, isso é algo para a gente refletir, né, que a grande justificativa da universidade em Pará, quem foi que viu a justificativa? Eu queria escutar vocês. Quem viu alguma notícia, por que a universidade não entrou na educação à distância de cara, como as outras? Quem viu alguma coisa? Oh, Oi. sobre esse assunto, né? Exatamente. Eu senti muita dificuldade nessa questão, porque o meu filho, ele passou no IF esse ano. E ele é de escola particular, né? Ele e minha filha. E ele ia fazer agora o IF. Então, esse ano foi perdido para ele. E o IF, sempre na nossa família aqui, sempre foi muito bem valorizado. Conceituado. No IF. E a minha filha, como ela está fazendo no ano, ela está na particular, no Hipócrates, e ela está tendo aula online. Então, assim, por mais que o IF seja tão bem valorizado, mas ele está um déficit de educação. Deixou a desejar. O IFRN e o UFRN, né, são institutos federais, né? Então, eu posso dar esse exemplo. Uma negação. Eu estou muito decepcionada mesmo. Então, assim, eu estou valorizando mais realmente esse ano particular mesmo. Estou valorizando as faculdades também. Várias amigas da UFRN estão paradas. Isso. E aí, assim, perfeito, Mona, entendo sua frustração, né? Enquanto mãe, todo um preparo, uma luta. Parabéns pelo seu filho por conseguir, porque é muito difícil conseguir, né? Muito fazendo cursinho, estudando, muita cobrança. Filho, você tem que passar. E agora, uma situação professor, dessa. mas é porque é o seguinte, Mona Lisa, na escola particular, a gente de escola particular tem que uma certa obrigação. A escola particular não deu a opção de você não ter computador. Você tem que ter computador e você tem que estar para assistir as videoaulas. E o público, ele não pode fazer isso. Ele teria que dar uma estrutura para os alunos poderem assistir. Porque o seu filho, graças a Deus, tem você que tem um computador, que pode assistir. Mas tem muitos ali que não tem. Não tem internet em casa, não tem um computador, não tem pelo menos um celular para assistir a aula. Então, a UIF e a UF, teoricamente, eles não podem obrigar o aluno a ter aquilo. Eles têm que dar a, a possibilidade do aluno ter isso. E é isso que a UF agora está distribuindo bolsas e começou a funcionar online. Começou a distribuir umas bolsas internet, eu não sei se a nomenclatura foi essa, mas é alguma coisa do tipo, para aqueles alunos que não têm internet, não têm computador, eles estão dando ajuda. Mas o IF não. Com essa confusão do reitor do IF, o reitor simplesmente não está disponibilizando nada disso. Então, os alunos não têm como ter acesso. Assim. É justamente o que a gente vai fazer nessa pesquisa, né? Porque os institutos federais, eles são bem valorizados, né? Mas aí, diante de uma situação dessa, os alunos ficaram sem esse apoio, né? Sem essa educação,
justamente por essa falta de recursos, porque se sabe que 50% das vagas são para alunos de escolas públicas, é para ter esse material para alunos de escolas públicas, no mínimo. Porque, tipo assim, se são 50% das vagas, isso é algo para a nossa pesquisa. Se 50% das vagas é para a escola pública, no mínimo eles têm que suprir a necessidade daqueles alunos de cotas, não é isso? Tem que se preparar para isso. Tem que Mas ter. olha só, é interessante isso, nessa discussão sobre educação à distância, nesse patamar. E o objetivo da disciplina é esse, a gente problematizar nesse sentido. Mas uma questão bem interessante que eu trago é, por exemplo, assim, todo mundo sabe que eu moro no interior, né? Lógico, todo mundo sabe que eu moro aqui em Parnamirim. Então, assim, o que acontece? Quem está acompanhando essa confusão toda, vocês viram que a prefeitura, devem ter visto que a prefeitura de Parnamirim fez uma parceria agora com a TV Bandeirantes, se eu não me engano, para ter aulas pela televisão, que já era uma ideia do estado de São Paulo, porque, de fato, os alunos, nem todos os alunos, têm o danado do celular, do notebook, tal, tal, tal. Beleza, mas a televisão, vamos dizer assim, aí já é bem mais fácil. E aí, pegando um gancho, uma carona nessa solução, é que a gente questiona, poxa, será que não dava para ter começado alguma coisa nesse sentido? A Universidade Federal, por exemplo, tem o seu próprio canal de televisão, que é a TV Universitária. Né? Então, assim, a ideia é a gente refletir e pensar sobre, poxa, precisava estar parado há tanto tempo, não teriam outras possibilidades? A utilização, por exemplo, da TV universitária não seria uma possibilidade. Aí você assim, professor, não dá para manter toda uma universidade, como é que eu vou dizer, funcionando com um canal de TV. Bom, aí vem de novo essa questão. Todo mundo está trabalhando, todo mundo, assim, escolas, alunos, professores, todo mundo está se adaptando e se readaptando. A grande questão é conhecer, identificar o perfil, testar possibilidades. Então, por exemplo, os alunos da Universidade Federal, todo mundo acessa o SIGA. Se você não acessar o SIGA, meu amigo, você não sabe matrícula, você não sabe disciplina, é tudo pelo SIGA. Então, em algum momento do dia, da semana, você tem que acessar o seu SIGA para alguma coisa. Então, assim, aí a gente vai analisando essas possibilidades e esse contexto. Então, todo mundo, querendo ou não, aluno, o FRN, tem ou faz um acesso. Beleza. Se eu faço um acesso, eu posso, por exemplo, manter uma plataforma de orientação e tudo e fazer videoaulas. Tá entendendo? São possibilidades. E aí, quando eu peço para vocês pesquisarem sobre a CEDIS, é para a gente entender, vocês entenderem um pouquinho de como foi criada, qual foi o objetivo, os cursos que ele oferece. Vocês vão ver que são até cursos de pós-graduação. E aí, assim, essa é uma outra questão. Vamos lá. Se a própria Universidade Federal tem uma secretaria específica de educação à distância, por que no momento de pandemia não pegou todos assim, os cursos, aproveitou já a experiência de sua própria secretaria e transformou isso à distância? São perguntas, são questões para a gente refletir. Eu acho que João quer falar alguma coisa, ele está com o microfone aberto. Quero sim. Boa noite. Boa noite, gente. Eu não vi ainda. Aproveitando a aula de ontem, né, novas tecnologias e ensino à distância, eu estava assistindo uma palestra ontem. Depois da aula, eu fui assistir uma palestra de José Pacheco, que é o criador da Escola da Ponte. E ele está aqui no Brasil, né? Ele está montando um projeto aqui no Brasil. E aí foi perguntado para ele sobre essa questão do ensino à distância, o que é que ele achava sobre isso. E aí, eu não lembro qual é a escola que ele está, mas ele falou assim, olha, a escola que eu estou orientando não sentiu muita dificuldade, porque a gente já tem essa prática. Os alunos já têm essa aula, e aula de criança, né? As crianças já têm essa prática. Então, quando veio a pandemia, a gente não sentiu tanto, a gente continuou trabalhando normalmente, porque a gente já tem essa prática. E aí eu fico muito pensando nessa questão da educação, quanto a gente é atrasado, né? Porque, assim,
essas novas tecnologias está aí, já está na mão da criançada, já está na mão da meninada, e a gente não aproveita isso para a educação. A gente não... Então, assim, quando vem isso, a gente percebe o quanto a gente está atrasado, né, na educação. Perfeito, João. Mas aí, veja bem, se eu não me engano, a escola que ele orienta, e aí não vou entrar nesse método, é uma instituição privada, né, e assim, de um certo poder aquisitivo. Beleza, mas aí ele diz, a gente já veja só, o gancho que eu estou trazendo para a discussão é justamente esse. Ele diz, a gente já trabalhava, então a gente não sentiu tanto. E aí o que eu digo, o que eu trago a informação, é que a Universidade Federal já tinha uma Secretaria de Educação à Distância. Então, o raciocínio deveria, na minha opinião, deveria ir neste caminho. A gente não já tem? A gente não já tem cursos de graduação e de pós à distância? Para que ficar março, abril, maio, junho, julho, 6 meses, agosto, para poder retomar? Será que esse processo aí não poderia ter sido um pouco mais curto, tendo em vista que já existe uma experiência da própria universidade, né? E aí eu quero que vocês pesquisem, procurem um pouco, né? Na aula que vem, a gente faz um rápido debatezinho, que informações vocês acharam sobre a CEDIS, e aí a gente continua, tá bom? Eu vou voltar aqui para a tela, para a gente dar... Mas a UFRN, ela começou, não foi só alguns cursos. Porque, assim, eu tenho uma prima minha que ela é de odonto, e um amigo meu que ele é de biomedicina. Certo. Os dois já estão tendo aula. Que bom. Mas se eu não me engano, eu posso estar errado, né, Thalita? Se eu não me engano, começou agora em agosto. Não tenho certeza. Posso estar errado, não estou afirmando. Foi, de julho para agosto. De julho para agosto, eles fizeram, né, a primeira prova agora, parece. Pronto. Então, mas enfim. Davi. Oi, Edileuza. Pode falar. Sim, só uma pausinha. Voltando ao gancho do que você está falando sobre o CIGA lá da UFRN. Eu tenho várias amigas que estudam lá na UFRN e muitas vezes elas relataram que, por vezes, não vê nem a cara do professor. Eles só fazem postar lá as atividades pelo CIGA, bota alguma explicação lá de qualquer jeito e elas que se virem para fazer. Então, se quando era as aulas presenciais eles faziam isso, porque com essas aulas remotas eles também não poderiam estar dando continuidade a essa modalidade de ensino que eles estavam tendo antes, porque por vezes eles nem apareciam na faculdade, como elas muitas vezes relataram para a gente. Pois é, beleza. E o seu depoimento só ratifica o que eu também já disse em outras aulas. As disciplinas são tão parecidas que eu, às vezes, me perco. Não sei o que foi que eu disse aqui e lá, desculpe. Né? Mas aí, quando eu já disse assim, por exemplo, inclusive naquela live que eu fiz, logo no começo da pandemia, quem foi que disse a você que o ensino presencial é sinônimo de garantia? Né? Eu não tinha nem trazido essa questão, e aí a Edileuza vem e traz essa informação de colegas, né, se eu entendi pelo menos mais de um colega seu que faz, não é só uma pessoa, que dá o depoimento que no momento de presencial... São várias amigas que eu conheço. Sim, são várias amigas que eu conheço que muitas relatam isso, que mesmo as aulas presenciais, elas não verem o professor não vai na sala de aula, só faz jogar as atividades tudo pelo CIGA. Pronto, né? E aí a discussão é justamente, a reflexão, na verdade, é justamente essa, né? No momento que a educação à distância ganha importância, ganha necessidade de aplicação, o exemplo, bom ou mal, das universidades das instituições de maior destaque, que deveriam e poderiam, nesse momento, servir de espelho, servir de inspiração, servir de modelo. A Universidade Federal está fazendo, o Instituto Federal está fazendo, vamos nós pequenos das particulares fazer também, o segredo está aqui, mas na verdade não, ficou um negócio meio parado, tá? Mas enfim, vou voltar para a minha tela, para a gente continuar, e eu queria fazer essa parada, né, lógico, para trazer justamente esse ponto aí Em 1995, é criada a Secretaria de Educação à Distância
no MEC, né, que desenvolve e implanta em 2000 curso à distância no projeto TV Escola, e nos anos 90 ainda a criação do canal Futura. Então, assim, o texto vem nos trazendo de um contexto macro. O MEC cria em 95 a educação à distância, uma secretaria. Beleza, vamos conhecer o micro, o que está no nosso quintal, que é o que vocês vão me trazer na próxima aula. Então, vamos lá. Para Barros, é uma citação do texto, né? Assim como as exigências educacionais sofreram grandes alterações advindas das mudanças das relações de trabalho com a Revolução Francesa e Industrial, hoje vivenciamos a revolução das tecnologias, mais especificamente das tecnologias da informação, que, mais uma vez, afeta as relações de trabalho, e isso certamente se reflete na educação. Vou voltar aqui a uma... Pronto. Né? Nessa questão aqui, lá na década de 30, quando você tinha um processo de industrialização do Brasil, e aí você teve a questão dos imigrantes chegando ao Brasil, alemães e italianos, principalmente, né? Porque a gente ainda tinha uma população muito despreparada. O Brasil foi um processo inicial de industrialização. Então, quando vem essas máquinas todas importadas, quem no Brasil sabia operar isso? Ninguém. Então, quem ganha muito espaço nesse momento é a mão de obra justamente italiana, para trabalhar nessas primeiras indústrias. E a necessidade de você formar uma mão de obra local. Veja que, como educação sempre esteve ligada a presencial e à distância, a essa necessidade de uma formação de mão de obra. Isso é 1930. E aí, quando a gente vem para cá, para esse momento aqui, né, ele vai nos falar aqui da década, é uma citação de 2003, já, então 73 anos depois, falando desse impacto dessas novas tecnologias e influenciando nas relações de trabalho, que com certeza influenciam na educação, não é? Quando as relações de trabalho elas se modificam, a escola é que tem que dar uma resposta e acompanhar esse processo. O problema é que a escola, às vezes, a educação, às vezes ela demora muito tempo para se adequar a essa resposta. Até porque, de certa forma, tem que ser assim, pelo menos eu penso, né? Não dá para você ter todo ano uma reforma educacional. Não, agora é assim, esse ano é assim, porque o mundo está girando muito rápido, o mundo está mudando muito rápido, mas a escola é uma instituição de longo prazo. Então, não dá para a gente estar também mexendo e revirando essa instituição escola. Então, para mostrar um pouco dessa evolução, né, da educação, o texto nos traz um estudo de caso sobre a Universidade Dom Bosco, né? Então, detalhe, LDB 9394, né? 96. Essa data aí de publicação da LDB é um marco, inclusive, para a educação à distância, certo? E por quê? Porque mesmo ela ainda lá em 96, né? Não detalhando isso aí, como seria exatamente, ela assinala que essa educação à distância tem que ser uma realidade próxima à educação brasileira. Aí você perceba como a gente, infelizmente, e aí quando eu digo aquele negócio que a educação demora, né, para acontecer, mas infelizmente demora demais nesse processo. Vamos lá, a gente está em 2020, a LDB em 96 são quase 25 anos já, com essa sinalização de que tinha que ter essa educação à distância, atrelada ou andando próximo à realidade da educação brasileira. E aí, depois de 20 anos, precisa vir uma pandemia para botar tudo isso em choque e dizer assim, bem que a LDB estava certa, lá em 96, quando ela disse que essa realidade da educação à distância tinha que estar próxima à educação brasileira. O João nos traz o depoimento dele, né, alguns minutos atrás, de uma palestra que ele assistiu ontem, sobre o idealizador da escola da Ponte. E o cara lá fala, a gente não sentiu tanto, porque a gente já trabalhava nessa perspectiva. Então, só ampliar. Aí a gente para e pensa,
o cara trabalha nessa perspectiva, às vezes, não é nem por se tratar de uma inovação. É realmente porque, de repente, o cara pegou, leu a LDB, entendeu a importância dela desde 96, diz, cara, a LDB está certa desde 96, vamos incluir isso aqui, vamos fazer logo esse paralelo e vamos tocar o barco para frente, né? Trabalhando com esse ensino híbrido, parte presencial, parte distância, tá certo? E aí, a regulamentação da educação à distância vem em 2005. Gente, vou voltar. Olha só, 20 de dezembro de 96. LDB é um marco para a educação, porque traz já essa modalidade da LDB. 96. A regulamentação só vem em 2005, quase 10 anos depois, certo? Então, talvez o problema seja justamente essa grande demora, esse grande abismo em regulamentar as coisas nesse país, né? E aí a gente não consegue correr atrás. E quando chega uma situação como essa corrida tem que ser no instalar de dedos, né? Como eu já disse várias vezes, e acho muito pertinente repetir, a gente dorme numa cultura presencial, acorda na cultura à distância. E aí, quem é que estava preparado? Mas todos nós que eu digo, a nível de instituição, né? O aluno, ele vai ser, a palavra não é refém, mas ele vai estar atrelado à cultura daquela instituição. Por que o aluno lá da escola, que o João citou, não teve grande dificuldade? Porque o aluno entrou numa escola que tinha essa proposta, então ele se adequa a essa proposta, certo? Porque faz parte da cultura educacional daquela instituição. Mas aí nas demais instituições, onde essa cultura não é trabalhada, esse ensino híbrido não é orientado, não é, digamos assim, pincelado, não é experimentado, fica tudo muito mais difícil, né? Então, o ponto positivo desse decreto foi que definiu as competências de regulação e equiparação da validade dos cursos na modalidade EAD com os cursos presenciais. Essa aí, quando você equipara isso, você dá o respaldo legal para que as instituições digam, o meu curso é presencial, aí você vai dizer, o meu é à distância e vale tanto quanto o seu. Quem vai decidir o que fazer? O aluno. O aluno que tem possibilidade e prefere o curso presencial, se inscreve, faz o vestibular, faz o processo seletivo, seja lá como você chamar, faz e vai ter o diploma de pedagogia, por exemplo, que é o nosso curso. O cara, não, porque meus horários, porque eu moro longe, então não sei o quê, vou fazer à distância. Ele vai ter, basicamente, a mesma carga horária, ele vai ter a mesma grade curricular, ele vai ter uma estrutura de aulas diferenciada, mas no final, quando tiver lá assinado pelo reitor, inclusive, vamos lá, quando você pesquisar lá o exercício que eu pedi da Secretaria de Educação à Distância, da CEDIS, da Universidade Federal, você vai fazer o levantamento dos cursos que eles oferecem. E vocês vão ver que a maioria deles é na área de humanas. Aí tem história, tem geografia, se eu não me engano, na minha época tinha pedagogia, não me lembro quais eram os cursos todos que tinha. Eu fui tutor de educação à distância da CEDIS no curso de História, né? Então eu dava suporte às aulas de História. E aí, não importa, no final, o diplomazinho assinado pelo reitor da Universidade Federal, para o cara que fez História presencial e do cara que fez o História à distância, na hora de um concurso público, de título, de tudo, quem vai passar, quem souber mais, apresenta lá, tem a mesmíssima validade, tá? Então, o texto vem nos trazendo que, para exemplificar a utilização da educação à distância no curso superior, ele vai escrever uma experiência de quase 10 anos da Universidade Católica Dom Bosco, e aí tem uma imagem dela. É impressionante, e eu fiz questão de pegar esses dados lá dessa universidade, e aí quando você pesquisar lá sobre a educação à distância aqui no Rio Grande do Norte, da Universidade Federal, tente buscar esses dados também, certo? Porque para você ter uma dimensão do quão forte é a educação à distância para essa universidade. Então, olha só, mais de 40 cursos de graduação, aproximadamente 1.200 estudantes no Brasil todo, né, 12 polos de apoio presencial no Brasil, com mais de 1.000 funcionários,
certo? Quase metade deles professores. Então, assim, agora a gente está, durante a pandemia, olhando, entendendo e buscando melhorar e se adequar, mas, gente, esse processo aí de educação à distância, ele vem de muito longe e é um processo já consolidado. Repito, a gente é que tem uma cultura do presencial e que muitas vezes não valoriza, mas que é uma estrutura sólida, organizada e que tem fundamentação e todo o respaldo legal, é esse que a gente tem que ter em mente, tá bom? Então, olha a proposta pedagógica dessa universidade, né? Primeiro, estímulo à aprendizagem interativa. E aí, vamos lá. Vamos beber dessa fonte, né? Aprendizagem interativa. Então, quando eu, por exemplo, enquanto professor, colocasse para vocês, por exemplo, somente uma aula, eu colocava lá, me perdi, hoje é quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira, dia 19. E na aula de educação à distância, eu mandava um link lá para você. Assista o link tal da palestra do fulano e tal. Na outra terça-feira, eu disse agora sobre aquela videoaula que você fez, elabore ou responda esse estudo dirigido. 5 perguntinhas para vocês. Na outra, agora vamos ver uma expectativa de respostas. E eu mandava a minha expectativa de resposta para todos vocês sobre aquele estudo dirigido. E depois, a outra semana, né, já um mês de aula, eu pegava e disse, agora vamos fazer um momento síncrono. Então, assim, e a possibilidade do aprendizado? Então, essa faculdade, essa universidade, ele trabalha com um estudo interativo, esse momento síncrono. Veja que eu já interrompi a aula e fui para vocês, e provocou, e fez uma discussão, e blá, 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 blá. É assim que a gente aprende. É assim que a gente aprende mais, interagindo. No momento, a gente não está presencialmente juntos, mas a possibilidade do diálogo, ela continua mantida nesse modelo de aula que a gente adota. Outro ponto da proposta, essa questão de ser cooperativo. Isso é bem importante, isso é bem interessante, e aí eu queria deixar essa proposta para vocês, não necessariamente sobre a nossa disciplina, tá? Mas, de repente, se vocês têm uma outra disciplina na faculdade, nesse momento, que está meio travada, que tem uns textos mais complicados, gente, se eu pedisse para ver o seu celular, o seu WhatsApp, que aquilo é uma maldição, né? O WhatsApp, enfim, uma desgraça da vida da pessoa. Ajuda muito, mas, olhe, e eu perguntasse aqui, quantos grupos você tem aí, João? João, meu filho, você participa de quantos grupos no seu WhatsApp? Alexandre, quantos grupos você faz parte, meu filho? E fosse perguntando de um a um. Gente, a gente tem tanto grupo, e tem uns grupos tão sem futuro, que aí eu pergunto a vocês, nesse sentido aí, nessa proposta de aprendizado cooperativo, por que não, numa disciplina mais complexa, que vocês estão tendo dificuldades, formar pequenos grupos, de 2, de 3 alunos, de 4, e marcar, gente, esse grupo, vamos lá, todo sábado, sei lá, de 9 às 10 da manhã, ou de tarde, a gente vai fazer uma videochamada pelo WhatsApp mesmo, que você faz com até 4 pessoas, para a gente debater e trocar de forma interativa que a gente está entendendo. Essa é a essência da proposta pedagógica deles, que dá muito certo, quando ela é aplicada, né? Quando é só realmente a distância, e você fica realmente à distância, totalmente desconectado, não é a melhor solução. Tá? E na autoaprendizagem, fundamental. Eles utilizam a combinação de mídias, né? E aí a gente volta àquela discussão de por que algumas instituições estão paradas há tanto tempo, né? E aí eu disse, aqui no meu interior, por exemplo, a prefeitura fez uma parceria com a TV Bandeirantes, se não me engano, e vai ter aulas transmitidas para os alunos assistirem em casa. Mas vai ter só isso? Não. E a gente falou, né, da Universidade Federal, por exemplo, que os professores postam as orientações no SIGA. E aí eu já falei de possibilidades do grupo de WhatsApp. O que é que eu estou mostrando com isso, gente? É que não vai ter uma forma dessa educação à distância funcionar perfeitamente para todo mundo. Essa combinação de mídias é que é o ponto-chave, de identificar o perfil
tá? E aí fazer uma parte síncrona, uma parte assíncrona indicando os vídeos, um chat de discussão, um momento desse grupo cooperativo e assim por diante. Alguém está com o microfone ligado? Alguém queria participar? Eu lembrei de outra coisa. Você falando, eu vou lembrando das coisas. Olha, primeiro queria dizer que meus grupos de WhatsApp são perfeitos, viu? Só Graças a Deus. Amém. Utilidade pública. Não, professor, falando sério. Eu lembrei lá da Escola da Ponte, né? Eu vou rever a entrevista dele para falar bem direitinho. Mas aí ele falou assim, que quando a modalidade ficou à distância, né? Aí a professora fez um diagnóstico e ela tinha 30 alunos na turma. E aí 12 não entraram na primeira aula. E aí ela foi entender o porquê esses 12 não tinham entrado na aula. E aí foi descobrindo, e eu acho que é uma escola pública, viu? Eu não lembro se é escola particular, não. Eu vou ver direitinho, depois eu falo qual é a escola. E aí ela fez o mapeamento desses alunos, desses 12, onde eles moravam, quais alunos moravam perto, que pessoas moravam perto, e ela criou uma rede de interação. Por exemplo, se um aluno morava perto de outro, para eles se juntarem, para compartilhar o Wi-Fi, ou quem tem um aparelho que podia emprestar, porque ela falou que assim, que os alunos relataram muito que não tinham, esperava a mãe chegar do trabalho para usar o celular para entrar na aula, e aí eles criaram essa rede de, né, quem tinha um celular sobrando, que pudesse emprestar para o outro, ou a internet, que pudesse emprestar, eles foram criando essa rede, né? E aí, na outra aula, estava todo mundo conseguiu se ajudar e estava todo mundo. E essa coisa à distância que você fala é muito, muito, muito legal, né? Porque a gente vai... É uma distância, mas a gente tem que se aproximar, né? Nem que seja na humanidade. Isso, perfeito, João, sua colocação mais uma vez. E aí sim, vou voltar para cá, justamente para pontuar, para reforçar esse termo que está aí, João, que é a essência, né? A questão de ser cooperativo. E aí sim, essa questão dessa rede, como você disse, que ela foi lá, e que você disse, quando ela disse assim, ela foi lá e foi de casa em casa, é justamente o que eu venho, a tecla que eu venho batendo, de você fazer um diagnóstico, de você identificar o perfil da sua turma e da sua escola, preferencialmente a nível micro da sua turma, porque identificando ali como essa professora, quando ela se propôs num gesto de proatividade, não ficou esperando, não ficou se vitimizando, não, ela foi lá, ela fez uma identificação rápida e na outra aula já conseguiu uma galera. Né? Sobre essa questão de ser cooperativo, eu não sei se vocês viram, sexta-feira da semana passada, passou uma reportagem que eu achei foi um tapa de luvas na cara de todos os estudantes que, de alguma forma, têm algum acesso hoje, têm uma educação e não estão valorizando. Foi uma menina, ela, assim, filmando, né, um selfie e tal, mas era filmando, ela andando numa estrada de barro, de terra batida, e dizendo, olha, vocês que têm computador, vocês que têm internet, vocês que têm aula todo dia, valorizem. Eu moro aqui, aí disse lá o município, parece que nesse momento, ou deu um vento, ou passou um carro, foi um poeirão danado. E ela disse, eu ando todo dia até a casa de 3 quilômetros, para ir à casa de um amigo onde tem Wi-Fi. Né? Então, assim, nesse sentido de ser cooperativo, como você falou, de emprestar um celular que não está usando, de dividir o Wi-Fi, e ela disse, eu vou até lá para poder estudar. E muitos de vocês estão em casa, com professores à disposição, tem um material que é disponibilizado, tem um Wi-Fi, tem um computador, e ainda estão reclamando. Aproveite. Ei, cara, aquilo ali era para se repetir todo dia, na minha opinião. Foi um tapa de luvas na cara de todo mundo que está se fazendo de vítima nesse momento. Gente, já falei, vou falar de novo. Caminhos de aprendizagem. Todo mundo tem o seu caminho. A educação à distância tem sua possibilidade de aprendizagem, sim. Descubra como você pode aprender e aprenda. Vamos lá. Autonomia e tal, beleza. Ao longo dos cursos, rotina de estudo, super importante, mantendo interação constante com o professor, eles têm a figura do tutor e dos colegas. Essa interação, esse plantão de dúvidas, por exemplo,
se sentir parte dessa rotina é que vai garantir o sucesso disso aí e partilhar essas experiências. Aí, atualmente, que é o que eu quero que vocês façam lá, basicamente, sobre a CEDIS, né? Essa universidade tem cursos de graduação, de pós, de extensão, faz capacitação, cursos corporativos e tem o apoio ao ensino presencial também, que são a questão dos tutores, né? Que nesse momento, por conta da pandemia, a gente não está podendo oferecer isso. Gente, isso aqui que está lá no texto foi o que eu achei mais bacana, tá bom? Ele diz assim, o modelo de EAD adotado por essa universidade busca construir uma comunidade virtual de aprendizagem. E aí foi quando eu falei lá dos grupos, né? Que vocês poderiam formar esses pequenos grupos. E ele fala aí, ó, o modelo centrado do professor, certo? Onde você tem presencialmente os alunos em sala, cadeiras enfileiradas, o quadro, a lousa, lá e o cara lá, o professor, como grande mediador. E aí a reflexão que eu disse, né? E que a colega já ratificou isso. Quem disse a você que o ensino presencial é sinônimo de qualidade? Não é não, viu? Tem um modelo que é centrado só no aluno, onde você passa essa responsabilidade para o aluno, onde ele tem que, em uma tela de computador, fazer todo esse processo aí com a ajuda dos professores, né? Tem uma setinha ali. E eles trabalham no sentido dessa comunidade de aprendizado, onde cada aluno, grupos pequenos de alunos, sempre com a ajuda de professores, vão trocar experiências, vão fazer esse plantão de dúvidas e vão interagir e fazer com que o conhecimento ele seja mais eficaz. Então, perceba que é uma proposta pedagógica que essa universidade tem, que, a meu ver, é uma proposta assertiva, não vou dizer que é perfeita, não existe modelo perfeito, mas a gente sabe também que os cursos à distância são cansativos. Aí você pensa, poxa, é cansativo por quê? Porque muitas vezes o cara está sozinho. Muitas vezes não tem um professor para, de forma síncrona, poder chegar e dialogar, e ligar o seu microfone, e você, professor, eu tenho uma palestra, professor, minha amiga da universidade, e aí você vai debatendo, né? Mas quando a gente soma e cria esse ambiente favorável, essa comunidade virtual, as coisas ficam mais fáceis. E aí uma coisa que é um lado bom, mas é um lado também meio um pouquinho complicado, né? Que é a possibilidade de flexibilidade no ensinar, no aprender, que é um grande desafio. Porque, assim, a grande bandeira que se diz das vantagens da educação à distância é que o aluno monta o seu próprio horário de estudo, certo? Beleza. Qual é o problema? É que o aluno não está acostumado a fazer isso. Por isso que eu, por exemplo, já disse a vocês, enquanto eu conseguir, eu vou ter, embora eu tenha com algumas disciplinas, a turma F, né, tá me vendo esse semestre, pelo amor de Deus, coitado dos alunos da turma F, me vem de segunda acho que até domingo eles me veem. Mas, enfim, momentos que a gente possa, seguindo o horário de aulas, que a gente possa ter esses momentos, para você se sentir vinculado, e não eu apenas chegar, faça isso, pesquise isso, leia aquilo, responda aquilo outro, quando você quiser. Se agora deixar muito solto na mão de aluno, é meio complicado, né? Porque nem sempre isso acontece. Mas é fato, uma possibilidade da educação à distância é a flexibilidade em relação ao tempo e espaço. Agora, perceba que na educação à distância, e a gente também já comentou isso em outros momentos, você tem que deixar de ser um pouco aluno, tá? E você tem que passar a ser estudante. Aluno no sentido de, todo dia eu vou para a faculdade, eu não li, eu não fiz nada, mas não tem problema. Vou sentar lá, vou botar minha cara de animado, né, minha cara de feliz, de noite. Fala aí, professor, dê aí a sua aulinha, né? Uma posição muito mais cômoda. Não, na educação à distância, cara, você, aluno, tem que ser proativo. Então, você tem que ter uma postura de estudante, de buscar, de ir atrás. Então, você tem que estabelecer o seu ritmo de estudo e cumprir. E aí é que está o problema. A gente não vive essa cultura organizacional no estudo. A gente se vincula muito, se organiza muito para o tempo onde estamos na escola, ou, nesse caso, na faculdade, né? Mas, fora disso, a gente meio que não faz um planejamento tão bacana.
Outra possibilidade que se abre como desafio para o futuro é a flexibilidade no sentido de deixar o aluno possa fazer disciplinas em outras instituições. Isso é super bacana. Claro que isso aí, por exemplo, precisaria ser costurado por quem? Pelo MEC. O MEC deveria baixar uma resolução dizendo, tipo assim, tem sempre aquelas disciplinas que são comuns a todos os cursos e tem aquelas que você pode... cada universidade, cada estado pode fazer uma diferenciação, né? Tem uma parte comum e uma parte lá diversificada. Beleza. Então, tem algumas disciplinas, no curso de pedagogia, por exemplo, didática do ensino de português, de matemática, de ciência, de geografia. Isso é comum, isso tem que ter em todo o curso de pedagogia. E aí precisaria que o MEC baixasse uma resolução dizendo, aluno matriculado em cursos à distância, a princípio, ele pode fazer um semestre nessa faculdade, estando tudo certo, regularizado, faculdade, blá, 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 trancar aqui e continuar um semestre em outra faculdade e fazer outro em outro, porque como é a distância, a princípio a gente não está tão atrelado de onde vem essa aula e nem a quantidade de alunos. Eu poderia agora estar dando aula, por exemplo, para 500 alunos ao mesmo tempo, transmitindo isso para alunos do Rio Grande do Sul, do Acre, do Maranhão, inclusive até vocês, tá? Então, isso é uma coisa, é uma possibilidade que se abre. Então, esse conceito de grade curricular tende a sofrer uma flexibilização, essa matriz curricular, tá certo? Então, deve haver uma integração dessa modalidade, tanto de presencial quanto à distância, que é a questão do ensino híbrido, que está previsto na LDB desde 96. E eu acredito quando alguns dizem assim, gente, a educação não será a mesma. Quando passar essa loucura, que essa poeira baixar, e Deus queira que baixe logo, que essa vacina chegue logo, já está chegando em setembro, em nome do Senhor, em outubro, o número de mortes baixando, graças a Deus, menos pessoas adoecendo, que esse problema passe não só para nós, para o mundo todo, a gente tem que pensar no bem de todos, mas quando a gente respirar, cara, que essa confusão passar, deve haver uma grande discussão de um novo modelo de educação, né? E a gente espera que esse modelo não demore tanto para ser aprovado, que eles não demorem tanto para atualizar essas coisas, tá bom? E aí, jovens crianças? Eita, peraí que tem alguns comentários aqui, rapidinho. Deixa eu ver aqui, KKK não vale. Outros começaram, né, a ler, kkk, verdade, tapa é pouco, precisamos deixar de lado. Isso. Boa, Rayane. Acho que, né, eu disse que era um tapa de luvas, e a questão é que precisa deixar as desculpas de lado. Foi um soco de luva de boxe. Alexandre, já passo a palavra para você, Alexandre. Você quer falar? Só um instantinho, deixa eu só ler aqui. Alexandre disse, precisa de disciplina, perfeito, precisa dessa organização. Tá aí o perigo, foi o que eu disse, a gente não tem essa cultura dessa organização. E como é, professor, flexibilidade não ficou... como é, professor, flexibilidade não ficou para muitos. Alexandre disse, eu adoro aqueles exercícios do virtual, marcar... Não vou mentir, vou nem comentar isso, Alexandre, está repreendendo o nome do Senhor. Aqueles fóruns praticados com prazo de uma semana para responder. Precisamos ser mais humanos, amém. Passa a palavra para você, Alexandre. Professor, esse negócio aí desse ensino à distância, né? É uma tendência que veio para ficar. Isso já vinha um tempo atrás, a gente está vendo esse contexto histórico que o senhor postou aí, nessa linha histórica. É uma coisa que veio para ficar. Mesmo passando isso, essa pandemia, que vai passar em breve, mas veio para ficar mesmo essa tendência, né? Principalmente para a faculdade, né? As licenciaturas e outros cursos. Eu tenho um sobrinho que é veterinário, ele trabalha no sistema S da educação. Ele forma o homem do campo, não é a formação pedagógica de ensino de aula, é a formação, é treinamento, capacitação. E hoje ele passou o tempo afastado da pandemia, eles voltaram agora, e ele capacita como inseminação artificial, esses cursos técnicos, né? Para os agricultores. Como é que ele está fazendo? Ele faz exatamente o que o senhor está fazendo agora, é uma videoaula. Então, assim, nem todo mundo do campo tem acesso. Então, eles juntam numa certa comunidade, alguém manda essa galera para uma casa e lá ele dá esse treinamento, né? Por videoaula, videoconferência. Ele também teve que se adaptar, que ele é meio bruto, ele é do campo mesmo,
literalmente, então ele também teve que usar esses recursos tecnológicos, né? O Sistema S no Senado está trabalhando assim, foi o que ele me passou recentemente. Do outro lado, eu vi hoje dois funcionários públicos aqui no meu trabalho falando, sou da Receita Federal. Está sendo um saco trabalhar em casa, porque o governo agora não vai pagar, está economizando na energia dele, está economizando na água, no cafezinho, né? Então eles estão trabalhando mais em casa, esse pessoal da Receita Federal. 2 clientes estiveram aqui hoje comentando sobre isso. Né? Estou trabalhando mais do que eu deveria, porque eles que ir lá, como a Receita está fechada, né, presencialmente, então eles estão tendo mais trabalho em casa, porque também tem filhos que estão em casa, do que tivesse no prédio fixo da Receita. Né? Não, com certeza, né? Todo mundo que está em home office, principalmente o pessoal de educação, que assim, não quem está parado, assim, as escolas que estão trabalhando, meu amigo, vá dizer a um professor dessas escolas que home office é uma beleza, que o cara está trabalhando menos. Ei, você apanha, viu, meu amigo? Porque o trabalho não está pequeno, não. O senhor está trabalhando aí, mas eu escutei minha futura paciente latindo, eu acho que foi isso daí. Pois é, eu peço perdão, ela se empolgou aqui, sua futura paciente. Normal. Home office, né? Do outro lado, aí João falou, aí citou a escola acho que é aquela escola portuguesa, né, que tem em Portugal, então citou exemplo, né, que eu também já tinha até lido sobre isso. Mas, por exemplo, a questão de cultura, nós não temos. O Brasil tem que chama-se analfabeto funcional, né, que até eu sou. É uma questão de interpretação. Já é difícil a gente interpretar presencialmente, imagina à distância, né? Mas isso tem que ser trabalhado desde a educação infantil. Não já quem está no ensino médio ou na faculdade, né? Já é mais difícil. É mais difícil. Mas aí vamos dar o passo adiante, Alexandre, e pensar da seguinte forma. É mais difícil, mas ainda não é impossível, né? Eu acho que, assim, quanto mais cedo começar, sem dúvida, melhor. E aí a grande reflexão, talvez no momento pós-pandemia, vai ser a reflexão da necessidade de você ter disciplinas como novas tecnologias, como educação à distância, lá desde o fundamental, por exemplo. Eu acho que João quer falar. Está com o microfone aberto, João? Sim. Alexandre, essa escola, que ele é de Portugal, né, de Escola da Ponte, mas é uma escola que ele está trabalhando lá em São Paulo. É aqui, inclusive ele está morando no Brasil, porque ele fala que ele é apaixonado pela educação brasileira. Tem muita coisa, né, para mudar, mas ele é apaixonado pela estrutura que a gente tem do Brasil. Professor, deixa eu só fazer uma pergunta. Ela não está bem ainda formulada, mas, enfim, eu vou jogar essa, depois eu formulo e faço outra melhor. Porque, assim, a disciplina à distância, eu sei que é muito a responsabilidade do aluno, certo? Isso, requer muito do aluno. E eu vejo, assim, muitos dos meus colegas que questionam muito a questão do professor. Por exemplo, você tem uma metodologia que é uma metodologia que é muito pegar na mão do aluno mesmo, né? Olha, estou disponível e é incrível. E funciona e é maravilhosa. Tem outros professores que não têm a mesma metodologia. Tem uma metodologia diferente, um pouco, né? Assim, vai lá, posta um texto, ou de vez em quando faz uma videochamada, é uma outra metodologia. E aí o questionamento dos meus colegas é muito a respeito assim, mas o professor não gravou a aula, o professor não fez isso, o professor não fez aquilo. Como é que você entende essa postura do professor nessa modalidade? É obrigação do professor estar sempre disponível, estar sempre pegando na mão do aluno? Não é obrigação do professor, não. O professor, ele tem o direito de realmente impor limites nessa questão da educação à distância. Como você, enquanto funcionário, qualquer um de vocês aqui, todos adultos, se estiverem trabalhando, por exemplo, em home office, você tem o seu horário de home office. Então, você trabalha até, por exemplo, até às 17 horas. Se o seu emprego te chama de 5h30, de 6 da noite, de 10 da noite, a meu ver, você não tem obrigação nenhuma nem de ver a mensagem do seu emprego, nem de muito menos responder, tá? Mas, então, assim, a visão que eu tenho é de profundo respeito
a essa questão. E entendo que ela existe e que deva existir, a questão do limite. Por outro lado, aí vai realmente do perfil de cada professor. Por exemplo, acho que a Ana Carla não está aqui nessa turma, ela estava na disciplina de ontem. Ana Carla mandou para mim uma dúvida. Eu acho que foi o sábado à noite, ou foi domingo à noite. Eu acho que foi o Fantástico. E ela, professor, desculpe, só uma dúvida no texto, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu botei um monte de kkkk lá e de forma tranquilo respondi. Nem sempre eu posso. Às vezes eu estou me preparando a aula do outro dia. Enfim, às vezes eu estou dormindo ou estou no meu descanso merecido e que deve ser respeitado, tá? Mas, assim, o que eu acho também, eu acredito, na verdade, é que este momento, ele é ímpar. Então, este momento de pandemia, ele exige mais do professor. Ele coloca o professor numa posição de xeque para que ele se aproxime mais do seu aluno. Se bem que isso é a minha postura, você já me conhece há muito tempo, é o que eu acredito, assim, de filosofia de vida. Então, sempre respondi, sempre ajudei, enfim, isso sou eu, tá? Mas nesse momento eu acho que os profissionais que estão ainda, de certa forma, afastados, não estariam, a princípio, entendendo a importância ou a gravidade desse momento. Mas acho justo esse distanciamento, esse limite, respeito, não jogo pedra de jeito nenhum, e todo mundo tem que ter esse momento sim, tá bom? Gente, eu vou pedir desculpas a vocês, licença, já são 7:55, eu sei que vocês têm uma outra disciplina também, eu vou entrar em aula também daqui a 10 minutinhos, tá bom? Então, vou encerrar por hoje, e aí passo as orientações sobre essa pesquisazinha da CEDIS, hoje à noite ou no máximo amanhã de manhã, tá bom? Obrigado pela participação, boa noite a todos, não vou me estender mais porque tem uma outra aula e eu sei que vocês têm também. Fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Turma F, até amanhã, Boa noite, viu? professor. Vocês vão ter que me engolir, igual a Zagalo. Valeu, gente. Desligando agora.